Boa noite, irmãos. Como já foi orado aqui, né? Apesar da chuva que deu, chuva boa, né? Que bom que nós podemos estar aqui hoje. O livro de Jó, capítulo 7, versos 17 e 18, é o texto que está transcrito aqui. Jó 7, 17 e 18, diz assim: que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Se você ler o contexto, vai perceber que Jó estava dizendo para Deus: por que o Senhor olha tanto para mim, né? Eu queria que o Senhor meio que assim, não se preocupasse tanto, né? Porque o foco de Deus estava sobre a vida de Jó. Mas essas palavras são interessantes, né? Que é o homem para que lhes des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Pergunta de Jó é: por que o homem é tão importante para Deus? Por quê? Óbvio que quando a gente convive com a nossa sociedade hoje, se você estuda numa escola, né, a educação que nós tivemos, as conversas que nós acabamos tendo, os movimentos que vão surgindo em defesa de meio ambiente, de animais e essas coisas assim, vão cada vez mais deixando assim nebulosa essa ideia de que o ser humano é especial e é importante para Deus. E a minha desconfiança é que até nós, crentes, a gente começa a achar que nós somos também assim, de pouca importância. E nós deveríamos olhar para essas palavras de Jó: que é o homem para que lhes des tanta importância. Por que Deus dá tanta importância e atenção ao homem? Por que Deus examina o ser humano a cada manhã e prova o ser humano a cada instante? Que tanto interesse Deus tem na gente, né? É como se a gente pensasse, a grosso modo: será que Deus está fazendo isso com os cachorros, com os gatos, com as vacas no pasto, né? Por que Ele está olhando tanto para a gente, prova tanto a gente, tem tanto interesse na gente? Porque de repente dá-se a impressão de que nós somos mais um elemento de uma criação vasta que Deus fez. Só que é justamente sobre isso que eu queria falar nesta noite aqui, te levar a pensar no que eu chamo de traços distintivos do ser humano. O que faz o ser humano ser diferente de toda a criação? Eu acho que nós precisamos resgatar isto, até para entender a beleza do que Deus fez e a maneira como Deus tem tratado conosco, né? Percebendo que nós somos distintos de tudo que Deus criou. Então eu queria pensar nesses traços distintivos aqui. Eu vou me concentrar em 3 nesta noite aqui. Um dos traços distintivos do ser humano é a racionalidade. Diferente de qualquer outro ser vivo, o ser humano, ele tem a capacidade de autorreflexão. Nenhum animal está tendo autorreflexão. Por exemplo, se um leão matar um animal ou atacar uma pessoa, ele depois não fica pensando assim: nossa, o que eu fiz, hein? Ele não está nem aí. Às vezes ele está lá limpando as patas de sangue, e se deixar ele faz de novo. Ele não tem essa capacidade de autorreflexão. Então, diferente de qualquer outro ser vivo, o ser humano tem essa capacidade. Ele faz coisas, mas ele fica refletindo depois: puxa, eu não podia ter feito isso, não devia ter feito isso, ou eu devia ter feito aquilo, né? O ser humano também tem uma capacidade de raciocínio. Por isso que a gente chama de racionalidade. O ser humano ele raciocina, ele planeja, né? Ele pensa, ele cogita as coisas. E o ser humano possui autoconsciência, né? Ele tem uma consciência própria. Ele sabe os seus limites, ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, e o que ele deve fazer ou não.
Então a Bíblia explicitamente ela distingue homem de animais. E o fundamento disso está nessas habilidades intelectuais que o ser humano tem, que os animais não têm, mas o ser humano tem. O ser humano é capaz de lidar com algumas questões do raciocínio que os animais, via de regra, não fazem isso. É bom então recordar que em Gênesis 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso nós já falamos aqui, não é? Quando Deus cria o homem, Ele cria do pó da terra, uma questão muito mais didática, né, de mostrar que o homem tem ligações com a terra, só que o homem é como se fosse um boneco, né? E Deus tem que soprar nas narinas dele o fôlego da vida. Então ele passa a ser vivo a partir do momento que Deus faz isso. Aí, Jó capítulo 32, versículo 8, são palavras de Eliú. Eliú é um dos amigos de Jó. Ao falar com Jó, Eliú afirma o seguinte: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Então, o que Eliú estava considerando é que quando Deus soprou nas narinas de Adão e deu o fôlego de vida, é justamente esse Espírito dentro do homem que dá entendimento ao homem. Por isso que os animais não têm esse sopro. Os animais são seres vivos, mas não têm esse espírito dentro deles, como Deus fez com o ser humano de forma distinta. Ainda as palavras de Eliú, em Jó 35, 10 e 11, dizem assim: mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra, e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Então entenda, os seres humanos ficam a cada dia mais sábios, não é? Basta ver as questões do avanço tecnológico, né? O conhecimento que o ser humano tem, as pesquisas que se faz nas universidades. Eliú estava dizendo que Deus, Ele não faz assim com os animais. Você não tem animais mais inteligentes, né? Eles são como sempre foram. Você tem uma raça aqui ali de cachorro, que é um cruzamento, que agora tem um pouco mais de inteligência, né? Parece que consegue algumas habilidades diferentes, mas nós não olhamos para os animais em geral e vemos os animais crescendo em entendimento. Não tem. Animal é animal. A vaca continua sendo presa no pasto, né? Ela vê uma cerca, ela não passa dali. Ela não tem inteligência para romper aquela cerca, para dizer, não, eu não vou mais ficar aqui, agora nós crescemos, né? Os bois nos ajudaram a perceber que existe uma vida lá fora, e agora nós vamos querer viver uma vida diferente. Não tem isso, né? Agora, os seres humanos, Deus tem dado a eles cada vez mais inteligência, e os seres humanos estão superando, né, várias coisas, né, que antigamente não tinha, que hoje tem. Nós usufruímos de muitas coisas e não usufruímos de coisas que talvez ainda vão existir enquanto a terra permanecer, né, o ser humano permanecer. Jó 39:17, agora é Deus falando a Jó. Deus diz assim, aliás, eu vou ler do 13 ao 17. Diz assim: a avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal aos seus filhotes, como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Olha que interessante, né? Deus está dizendo para Jó: você tem bom senso, a avestruz não tem bom senso, né? E aí ele cita esse fato, que a avestruz faz isso. Ele bota um ovo lá, ele afunda na areia e se vire, ele não volta lá. Ele deixa o negócio chocar por si mesmo. E Deus está dizendo, e ele esquece que qualquer animal pode ir lá e pisotear aquele ovo e matar o filhinho dele.
Mas por que ele faz isso? A resposta é: porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. O ser humano tem, a avestruz não tem, né? O Salmo 32, versículo 9, recomenda assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. É o salmista dizendo que cavalo e burro não têm entendimento, precisam ser controlados. Seres humanos têm entendimento, animais não têm entendimento. Então, o homem tem uma natureza moral que o distingue dos animais, é a racionalidade. Essa questão moral do homem tem a ver com a racionalidade, não é? Ainda que mesmo animais e objetos inanimados obedecem aos mandamentos de Deus, né? Porque a gente sabe que toda a criação está sujeita a Deus, mas animais não fazem isso por uma mente racional, eles são compelidos a fazer isso pelo poder de Deus, são criaturas de Deus no caso, né? Mas de modo diferente, visto que o homem tem uma mente racional, o homem escolhe obedecer a Deus através do intelecto, e peca também através do intelecto, não é? Quando o homem resolve, eu não vou obedecer o que Deus está mandando, aqui na mente o homem está fazendo isso, na sua racionalidade, né? Então, o homem pode compreender esses conceitos de bem e mal, e pode discutir isso com alguém. A gente não conversa com pessoas, né? Às vezes você e seu marido em casa não fazem, não, eu acho isso certo, não, eu acho isso errado, né? A gente fica discutindo agora a política aí, dizendo, não, esse candidato, acho que a proposta dele é interessante, outro acha que não é interessante, acho que aquilo que ele está defendendo é bom, não é bom. A gente tem essas discussões, porque nós somos seres racionais, nós temos noção do que é bom, do que não é bom, não é? A gente discute isso. Não pense que quando tem uma galinha piando no seu galinheiro, eles estão discutindo alguma coisa desse tipo, né? Não estão. Tem gente que acha que sim, né? Não, eles estão lá, tá vendo? Eles estão conversando para ver o que. Mas não tem, porque não tem racionalidade. A moralidade é uma função da racionalidade. É porque o ser humano é racional, porque ele pensa, é que ele tem essas questões morais. E hoje em dia tem muita gente querendo igualar o ser humano ao animal, né? Nunca ouviu gente dizer assim, ó, o animal, ele não tem essa coisa de parceiro sexual. O animal pega qualquer um, é uma questão de instinto. É aqui, ali. O ser humano também devia ser assim. A gente fica com esse negócio na cabeça, que tem que ser com o marido, com a mulher, não sei o que. Tá vendo? Não entende o que é o ser humano para Deus, né? Acha que é igual ao animal. O animal não pensa, né? O animal não tem essa noção. Embora você tenha animais que são muito interessantes, né? Que tem um parceiro só e algumas coisas desse tipo que são bastante curiosas na natureza, né? Então, racionalidade é um traço que distingue o ser humano. Outro traço é o que nós chamamos de dominância. O domínio do homem sobre os animais não é só uma capacidade que o homem tem. Muita gente vai achar isso, né? Por que os homens dominam sobre os animais? Porque ele é capaz. Porque nós temos a ideia de dominação justamente pelo mais forte. O mais forte domina o mais fraco. Então o ser humano é mais forte. Até porque ele foi criado, né, à imagem de Deus e tudo mais. Então ele domina sobre o mais fraco. Mas o domínio do homem sobre os animais é uma necessidade que o homem tem de obedecer a uma ordem que Deus deu. Gênesis 1:28, Deus os abençoou, criar o homem e a mulher, e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, presta atenção, quando nós falamos em dominância, nós não estamos afirmando um golpe do ser humano. Porque tem gente que acha que é assim, né? Que o ser humano deu um golpe sobre toda a criação por questões de capacidade.
Mas nós estamos reclamando uma necessidade de obediência a uma determinação do Criador. Deus disse que é para ser assim. Porque tem gente que acha que vai fazer um movimento, sei lá, entre os animais, e já os animais vão dominar, só eles ficarem mais fortes. Mas não é isso. Tiago escreve: toda espécie de animais, aves e répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Isso é Tiago 3,7. É bom lembrar que o homem, ele é fisicamente mais fraco do que muitos animais, não é? Muitos animais são mais fortes do que o ser humano, mas é o entendimento do homem, é o conhecimento que o homem tem que capacita o homem a inventar métodos, ferramentas, armas que eles dominam os animais, não é? Mas há animais, por exemplo, que poderiam nos dominar facilmente, né? Porque eles têm mais força que a gente, mas não tem entendimento, não tem o raciocínio. Nós temos, mas nós dominamos não é por uma questão de força, nós dominamos porque nós fomos ordenados a isso, né? Deus nos ordenou nesse sentido. Então aqui é importante a gente lembrar que a Escritura ensina que os seres humanos podem se alimentar dos animais, que é um outro problema, né? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas já não querem se alimentar de animais, e vê nisso uma certa questão espiritual. É bom que se entenda que, se por questões de dieta, questão de princípios, né, que você adquiriu, você pode até dizer assim: não, eu não vou comer carne, vou ser um vegano, sei lá, uma coisa desse tipo. Mas entenda que o comer uma carne em nada desobedece a Deus, não há nenhum problema com isso, pode ser uma opção pessoal. Eu não vou comer mais, minha saúde, sei lá, alguém me passou que eu não devo comer, pode fazer, mas não proíba ninguém de fazer. Gênesis 9, versículos de 1 a 3, diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus deu todas as coisas para que o ser humano possa se alimentar dessas coisas, né? Então, os animais podem ser abatidos e podem ser comidos, né, pelo ser humano, biblicamente sim. Pode ser que alguma nutricionista dê alguma orientação, dizendo: é melhor você não comer carne, mas é uma orientação da nutricionista, por alguma questão nutricional. Mas isso não vai acrescentar nenhum tipo de espiritualidade, porque tem gente que acha, né? Ela é mais espiritual porque ela não come carne, então ela passa perto de um pasto, vê uma vaquinha, para o carro, vai lá, faz carinho na vaquinha, né? E fica, eu acho assim, uma coisa é você dizer assim: ah, não, esses animais estão sendo punidos de alguma forma, ou a maneira como eles têm sido abatidos é uma forma cruel, tudo mais. Tudo bem, isso é compreensível. Você pode, de alguma forma, querer mudar essa crueldade contra os animais. Acho saudável, não tem nenhum problema. Mas não se pode proibir que se coma uma carne de um animal, né? Porque Deus liberou isso. O Vincent Cheung, que é um autor de uma teologia sistemática, ele pondera o seguinte: a prioridade do cristão sempre deve ser os seres humanos, não os animais. Dado o que a Bíblia diz sobre o valor superior dos seres humanos, deveríamos reservar nossos recursos de tal forma que ajude a causa de Cristo entre eles, até mesmo à custa
do conforto e das vidas dos animais. Muito do que é feito em nome dos direitos dos animais rouba os recursos que deveriam ser devotados à ajuda da humanidade. Isso é uma negação indireta de que o homem foi criado à imagem divina, que ele é especial entre as criaturas de Deus e, portanto, é uma rejeição indireta da Escritura. É bom a gente refletir sobre isso, porque quando a gente fala que o ser humano tem dominância, e esse é um traço distinto do ser humano, nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque muitas pessoas gastam muito dinheiro com animal, mas não é capaz de gastar dinheiro com uma criança que está passando fome. Então, às vezes, são cachorros, por exemplo, nada contra eles, que são cuidados com muito luxo, que vão nos melhores veterinários, que comem as melhores rações, que tem roupinha, que tem perfume, que vai no pet shop, mas a criança do vizinho passa fome. E a pessoa não é capaz de entender que essa criança é mais importante do que aquele cachorro lá, não é? O valor é diferente, mas nós estamos vivendo um tempo onde parece que tudo tem o mesmo valor. Então as pessoas dizem isso, não, esse cachorro é como se fosse um filho para mim. Não é um filho, é um cachorro, entenda isso. Você pode cuidar, pode amar, pode ser seu companheiro, mas cuidado com isso, né? Tinha uma música antiga, que era uma crítica, se eu não me engano, à França, que dizia: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Porque chegou-se a ser um absurdo na França, essa questão de que as pessoas tinham mais cachorro do que filhos. E a preocupação maior com os cachorros do que com os seres humanos. Isso é uma inversão de valores, né? É você achar que os animais são mais importantes do que os seres humanos. Então, é importante cuidar dos animais, uma série de coisas, mas cuidado para que esses valores não sejam invertidos. A Escritura dá instrução sobre isso. Por exemplo, os animais deveriam se beneficiar do descanso sabático. Se você ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 13 e 14, Deuteronômio 25, 4, diz que deveria ser permitido a eles que comam enquanto trabalham, né? Os animais tinham que comer, não era para tratar o animal com crueldade. Tudo isso a Bíblia prevê. Provérbios 12, 10, por exemplo, diz: o justo cuida bem dos seus rebanhos. Com isso, então, a gente entende, não, a Bíblia não está rejeitando os animais, não está dizendo que a gente tem que tratar de qualquer maneira os animais. Você trata bem os seus rebanhos, o justo vai fazer isso, vai cuidar bem dos animais. Mas o que nós temos que concluir é que nós não podemos dar mais importância a animais do que a seres humanos. Porque o ser humano tem um traço distintivo, ele tem a dominância, e a dominância não é uma coisa que o ser humano conquistou com força, mas é uma coisa que desde o princípio Deus deu para o ser humano. É para ele dominar sobre os animais. Então os animais existem para servir o ser humano, né? E não o contrário, porque tem ser humano que parece estar servindo os animais, né? O cachorro tomou o espaço da casa, o gato dorme na cama, sabe esse tipo de coisa, uns exageros que se tem, nada contra, né? Se vê alguém aqui que põe o gato na cama, o cachorro no quarto, não tem problema nenhum. A grande preocupação é quando esses animais estão ocupando demais o espaço, e parece que o ser humano não tem espaço. Então a pessoa é capaz de ser carinhosa com um gato, com um cachorro, né? Agora tem cobra também, tem gente que cria cobra, né? Então assim, uma cobra, uma coisa esquisita lá, mas quando é uma criança na rua, nossa, a pessoa parece que não tem amor nenhum. Quando é um ser humano pedindo comida, a pessoa enxota ela de casa. É uma inversão de valores, né? O ser humano é especial para Deus, nós precisamos, de fato, entender a sua distinção dos animais. E por último, o último traço é o que a gente chama de valoração, que poderia ser valorização, né? Mas valoração é outro traço que destaca o ser humano das demais coisas que Deus criou. O que significa valoração? Valoração é esse ato de determinar importância, de dar valor, qualidade, de pôr o preço em alguma coisa, né? Quanto nós valemos? Gênesis 1, 27 diz que Deus criou os seres humanos como macho e fêmea.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Esse versículo indica que ambos, homem e mulher, foram feitos à imagem de Deus e ambos pertencem à categoria de humanos. Ninguém aqui é menos humano ou mais humano que o outro. Diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. Também, o domínio que Deus deu ao homem pertence tanto ao macho quanto à fêmea. Versículo 28 de Gênesis vai dizer isso, né? No capítulo 1 de Gênesis. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, o homem e a mulher, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, ao homem e à mulher foi dado dominância. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus. A implicação desses dois versículos é que um gênero não é intrinsecamente superior ao outro, de jeito nenhum. O mesmo Vincent Cheung que eu citei antes, ele diz que, contudo, embora o valor ontológico dos homens e das mulheres seja o mesmo, Deus impôs uma estrutura de autoridade sobre eles para definir as suas funções dentro da sociedade. A questão é que, para organizar, Deus então define papéis diferentes, funções diferentes, mas o valor não é diferente, o valor é o mesmo. Então, antes de tudo, a autoridade do homem sobre a mulher não se originou por causa da queda, que é uma ideia que nós temos, né? Não, é por causa da queda que veio esse negócio de que o homem é o cabeça da mulher. Não, não é. Antes de Deus criar a mulher, Deus já diz que Ele ia criar para o homem uma mulher que seria auxiliadora, ajudadora. Aqui já há uma questão de funções e papéis diferentes. Isso não é pós-queda, isso é antes da queda, Gênesis 2:18. Paulo vai ensinar também que a autoridade do homem sobre a mulher não se originou por causa do pecado. Mas Paulo vai dizer que isso é uma ordenança da criação, é o ordenamento da criação. 1 Coríntios 11, 8 e 9, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Existe um ordenamento da criação. E é por causa disso que Deus distribui funções distintas, mas o valor é o mesmo, né? Homem e mulher têm o mesmo valor. Essa desvalorização da mulher é uma questão cultural, né? Humana, mas não é divina. Deus não fez esse tipo de distinção, né? É a não ser funcional. O Robert Murray, que é um comentarista, ele diz: embora o homem e mulher sejam iguais em termos de ser ou de natureza, as Escrituras também ensinam que eles não são iguais em termos de função ou ofício. A liderança do homem não surgiu por causa da queda ou como resultado da cultura hebraica. O homem era a cabeça da mulher na criação, como uma instituição direta do próprio Deus. Deus criou assim. Não é uma coisa que depois do pecado de Adão surgiu, a cultura hebraica, judaica colocou isso, né? Mas é uma coisa que tem a ver com o ordenamento de Deus. Então, é preciso destacar que perpassa por toda a Bíblia que o ser humano tem um valor especial para Deus. Macho e fêmea são seres especiais para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus está dizendo: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus dizendo que o ser humano tem mais valor do que as aves do céu. Mateus 12, versículos 11 e 12, ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá?
quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus também falando, né? Que um homem vale mais que uma ovelha. Porque naquela época já havia ali os criadores de ovelhas que achavam que não. Porque eles tinham uma série de restrições no sábado. Não deixava seres humanos fazerem algumas coisas no sábado. Mas se uma ovelha prendesse o pé num buraco lá no pasto, ele ia lá tirar, né? Porque ele via esse valor na ovelha, mas não via no ser humano precisar de um socorro, alguma coisa desse tipo, né? Lucas 12:7, Jesus também diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, né? É sempre enfatizando isso, o ser humano tem um valor distinto, né? A valoração dele é maior, né? Superior do que aos animais e aves e tudo mais. Lucas 12:24 ainda diz: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. E ainda 1 Coríntios 9:9, Paulo discutindo um pouco sobre sustento de obreiros, ele vai dizer assim: pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Isso é uma citação de Deuteronômio lá, né? Se o boi estivesse lá pisoteando o cereal, né, para poder sair da espiga, né, o grão do trigo ou milho e tudo mais, diz que não era para atar, porque tinha gente que atava a boca, né? Quer dizer, o boi estava trabalhando, mas com a boca presa, não podia comer. E aí havia uma determinação legal de Deus, né, dizendo: não faça isso, porque o animal ele só vai abaixar e comer quando ele tiver fome. Então não é para atar a boca dele, deixa ele livre, porque se ele trabalha, ele tem que comer, né? Ele tem direito de comer, é um direito do animal. Mas aí Paulo, citando isso, 1 Coríntios 9:9, ele diz assim: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Porque Paulo vai pegar esse princípio da lei e aplicar agora à igreja, porque na igreja tinha gente que não estava querendo sustentar missionários, obreiros da igreja. E depois ele vai até citar uma palavra de Jesus, né? Digno é o trabalhador de seu salário. Ora, se tem pessoas trabalhando na igreja, você não pode atar a boca dela. Ela tem direito de comer, né? Ela precisa ser sustentada. Mas é interessante essa expressão: por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, Deus está preocupado com seres humanos, né? Mais do que com bois, né? Embora assegurasse lá o direito desses bois, né? Então, finalizando, uma vez que o ser humano é tão distinto assim de tudo que Deus fez, eu acho que nos resta glorificar a Deus, não é? E a gente conseguir arejar a nossa cabeça, porque assim, a nossa cabeça ela é muito contaminada pelas coisas que hoje você lê em artigos, redes sociais, é muito contaminada. De repente a gente começa a achar assim que nós somos um animal racional, nós somos apenas um animal que se distinguiu e dominou os demais animais, só isso. Achamos que nós somos fruto de uma evolução, que antes a gente era um macaco e a gente conseguiu evoluir. Mas a Bíblia não nos trata dessa forma. A Bíblia diz que nós somos seres especiais. Deus nos deu racionalidade, Deus deu dominância, Deus deu valoração. Ou seja, o ser humano tem em si um valor que para Deus outras criaturas não têm, né? Por isso que volta aquilo que nós lemos no início lá, não é? O que Jó estava perguntando para Deus? Que é o homem para que lhes dês importância e atenção? É um ser distinto, não é qualquer criatura. O homem é especial, e por ser especial, Deus dá importância e atenção a ele, e quer relacionamento com ele. É isso que nós precisamos sair daqui motivados a pensar, né? Que Deus quer
se relacionar conosco mais do que qualquer outra coisa na criação que Ele fez. Amém? Que isso faça acender algumas luzes, né, na sua cabeça e te ajude a sair daqui glorificando a Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor olha para mim, o Senhor me dá importância, me dá atenção, me examina a cada manhã, me prova a cada instante, porque eu sou especial. Eu não sou uma criatura qualquer. E Deus quer o meu bem, quer o meu crescimento, por isso que Ele faz isso comigo e com você também. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus, agradecê-lo por esse tempo aqui. Pai, nós te damos graças, porque existe uma riqueza farta na Tua palavra, que mostra como os seres humanos são distintos das demais criaturas de toda a obra criada. Por vezes, ó Deus, nós estamos desprezando isso, e nós estamos, ao lidar com temas como comer carne de animais, defesa de animais, o lidar com animais, nós estamos confundindo o valor do ser humano. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite, nós que aqui estamos, resgatemos isso no nosso coração e saiamos daqui com o coração cheio de louvor, de gratidão ao Senhor pela importância, pela atenção que o Senhor dá a cada um de nós, porque nós não somos animais, nós somos seres humanos, criados à Tua imagem e à Tua semelhança, criados não para suprir qualquer necessidade que o Senhor tivesse ou tenha, mas criados para a Tua glória, criados para ter um relacionamento com o Senhor. Pedimos, ó Pai, que saiamos aqui desafiados a manter esse relacionamento com o Senhor cada vez mais intenso, e que a nossa vida, ó Deus, possa expressar que nós compreendemos que nós somos diferentes, que nós compreendemos que nós somos criados para o louvor da Tua glória. E a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.